Olá pessoal, meu nome é Charlie Grandcham, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala de terror, de ficção científica, de fantasia, de histórias de detetive e tudo que é pulp, insólito, fantástico e maravilhoso. Se você for novo por aqui, por favor, considere se inscrever e fazer parte dessa bela comunidade de amigos. Se você for velho de casa, já sabe, vai deixando o seu like que me ajuda muito a fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. O YouTube entende que você gosta do meu conteúdo e que ele precisa divulgar para mais pessoas. Se você quiser compartilhar isso aqui, melhor ainda. Então vamos direto pro vídeo, fala desse filme e desse livro. A história de hoje é O Ritual, que é um livro que foi publicado em 2011 pelo Adam Nevill. E assim, ele nunca foi publicado aqui no Brasil, apesar de ser um sucesso lá no Reino Unido e fora, né, no mercado anglofono. Mas nunca foi publicado aqui no Brasil, o que é meio estranho, né, porque é um grande sucesso. Mas eu quero falar um pouquinho dele e eu também quero falar do filme. Então a gente vai fazer assim, o filme foi adaptado em 2017 e tudo mais. Vamos fazer assim, primeiro eu vou falar do livro sem spoilers, depois com spoiler. Aí depois eu falo do filme sem spoiler e depois com spoiler, tá bom? Então eu vou deixar marcadinho aqui pra vocês nos capítulos do vídeo. Você pula pras partes só sem spoiler se você não quiser saber. Se você não se importa, é só assistir tudo e deixar o like e maravilhoso. A história aqui acompanha o Luke, o Hutch, o Dom e o Phil, que são 4 amigos que se conhecem desde os tempos da faculdade, mas a vida, o trabalho, a família afastou muito eles. Então eles resolvem assim, vamos dar um passeio para se reconectar? Eles resolvem fazer essa trilha, esse passeio numa floresta lá na Escandinávia, ali na Suécia, no fim da Suécia, na beira com a Noruega. Era para ser só uma reunião, mas eles vão precisar confrontar com angústias internas e também, né, com esse mal, esse assombro que tá na floresta, e eles precisam lutar para sobreviver. É uma premissa muito legal, né? Sempre que eu via a sinopse desse filme, e eu falo do filme porque foi que eu conheci primeiro, eu ficava muito interessada, essa ambientação e tudo mais. É uma premissa bem interessante, apesar de parecer meio previsível o que vai acontecer, mas eu queria muito conhecer. E aí vamos ver o que deu. E realmente essa parte toda da floresta, com os 4 amigos perdidos, é muito interessante, é uma parte muito boa do livro. Mas quando sai disso, eu gostei bastante da primeira parte, só que eu tive alguns problemas com a escrita do autor. Parecia que estava faltando alguns artigos em alguns lugares, a construção da frase estava sinistra, eu não conseguia entender direito. Eu precisaria reler para entender o que me deixou desconfortável com a maneira com que ele construía as sentenças. Eu também tive problemas com as descrições da floresta e dos cenários e tudo mais. Eu lia e parecia que a imagem não conseguia se formar na minha cabeça, sabe? Eu não conseguia imaginar o que ele estava descrevendo. Quase nenhuma coisa, sabe? Eu não conseguia entender a geografia do lugar, o que estava acontecendo exatamente, como que as coisas estavam posicionadas. Mas talvez isso seja um problema meu, sabe? É claro que a ideia geral eu conseguia entender o que estava acontecendo, mas as coisas mais específicas parece que não ficou nada na minha cabeça. E eu digo que o problema fosse meu porque talvez sejam os termos que ele usou para descrever a floresta e a trilha, que não são termos que eu não estou tão acostumada a ver. Mas também eu posso ter ficado disperso, mas assim, ficar disperso o livro todo, são 400 e poucas páginas, fiquei disperso o livro todo, mas eu senti o livro, sabe, eu tava conectado com o livro e eu vou explicar por quê. Eu disse que eu gostei muito, né, da parte deles ali na floresta, lutando pra sobreviver, e foi porque eu consegui sentir isso, sabe, eu gostei muito, e o autor pode ter vários problemas pra descrever cenários, pelo menos pra mim, né, pra descrever cenários e o ambiente, mas ele é muito bom em descrever como está o estado físico e mental dos personagens. Eu juro pra vocês, em alguns momentos eu tinha que parar, respirar. Ó, você não tá no meio da floresta, você não precisa andar 8 horas e racionar comida, porque você não tá lá, sabe? Eu sentia a perna tremer junto do cansaço deles, sabe? Não tinha um bicho me seguindo, eu não precisava correr. É bem exaustivo, é cansativo, mas não no mau sentido, sabe? É um cansaço que você sente, que você tá ali numa sinestesia com a história. O Dom e o Phil principalmente tem um desgaste muito grande, você sente o cansaço físico, né, a perturbação deles. E na parte emocional, na parte mental, a gente sente isso muito com o Luke, até porque a gente acompanha ele, né? É ele mais ou menos, é em terceira pessoa, mas é ele que a gente acompanha na narração. E assim, o cansaço emocional, que sai espiritual que o Luke tá, ele é amplificado, ele é ampliado pelo cansaço físico. Então a coisa vai aumentando, aumentando, e você acompanha o Luke perder, né, ele perder a cabeça, ele surtar e tudo mais, e você consegue sentir como que o cansaço dele vai aumentando desde o começo, quando ele tá mais concentrado, ele tem essa raiva dentro dele, mas tá mais concentrado, até o momento ali no final da primeira parte que ele tá completamente perdido. Então assim, eu sei que eu consegui me conectar com a história, então por que que eu tive essa dificuldade tão grande com os cenários, com os ambientes? Eu não consigo entender bem. Talvez ele seja só ruim mesmo nessa parte.
Aí eu preciso comentar dos personagens, né? A gente acaba conhecendo mais o Luke, porque é ele que conta a história pra gente, mas você vê mais dos outros personagens, outras faces deles, principalmente depois que a barata voa, depois que vira confusão. O Fio vai perdendo as estribeiras, o Dom vai ficando com mais medo, né? Conforme ele vai ficando mais irritável conforme o medo aumenta. E ele é insuportável, ele é muito chato. Eu queria que o bicho comesse os dois. O Hutch mesmo é um grande querido, ele é muito, cara, gente boa, sabe? O líder da equipe. Mas sim, ele precisa encontrar amigos melhores. Vai arrumar uma pescaria, vai pescar e esquece esses panacas. Eu falei várias vezes que é a parte da floresta, porque se você olhar ali o índice do livro mesmo, ele já te diz que são duas partes, né? Essa primeira com eles na floresta e depois uma que é chamado Ao Sul do Céu, Ao Sul do Paraíso, que, né, conta a outra parte. Então não vou considerar isso um spoiler, o livro é dividido em duas partes. Eu não vou entrar ainda em detalhes disso, mas tem algumas coisas que eu gostaria de comentar. Pra mim, o Neville se perde completamente nessa segunda parte. Vira uma grande bagunça, ele quer enfiar muita coisa na história dele, quer dizer muita coisa, mostrar muita coisa, e só vira um caos, sabe? Uma bagunça gigantesca que você não consegue nem entender direito. Ele tenta fazer alguns comentários, né? Botar uma crítica social foda ao contrário, só que não funciona, fica soando só como um monte de machismo, umas bizarrices. E não aquela bizarrice gostosa que a gente ama ver aqui no canal. A bizarrice de isso não tá funcionando. Ele quis fazer essa crítica, mas de boas intenções, o inferno tá cheio, né? A gente sabe disso. Acho que ele não consegue chegar em lugar nenhum. O clímax da história até consegue recuperar um pouco disso, mas sinceramente eu já tava de saco cheio. A primeira parte é muito boa em marcar essa tensão, esse medo de olhar pro lado e ver um diabo, ou só piscar os olhos e ser carregado pra sempre. E essa tensão fisga a gente, sabe? Ela é muito bem construída, muito bem trabalhada. Até a parte mais explícita do lado físico da coisa, sabe? Tem uns machucados, tem uns corpos abertos e funciona muito bem essa parte. É curioso, é assustador. Quando a gente vai pra segunda parte, essa tensão passa e vira um monte de informação e confusão. Ele vai pra um lado mais apelativo, uma coisa mais de choque que pra mim não funcionou. Eu vou terminar essa parte aqui sem os spoilers, porque eu quero falar logo, né, da história mais livremente, então fiquem sabendo que esse livro recebe um 3, um 3,5 pela primeira parte. Na verdade, se fosse só a primeira parte, talvez recebesse até um 4. Mas a segunda parte realmente não me desceu em nada, então essa fica sendo a nota do livro. Vamos pros spoilers. Um beijo pra quem vai embora, volte depois que você lê, ou se você já assistiu o filme também, você pode ficar por aqui, porque é basicamente a mesma coisa. Tem algumas mudanças, mas não vai fazer diferença, porque você vai entender do que vai acontecer. Deixe aqui nos comentários se você já assistiu o filme, se você já leu o livro. Então fica aqui comigo quem quer saber mais. Spoiler, spoiler, spoiler. Olha o spoiler, spoiler, spoiler. Olha o spoiler. Eu vou até baixar aqui porque eu preciso das duas mãos. Puta que pariu. Aparece nessa segunda parte 3 jovens, 3 adolescentes que eles são uma banda de black metal, de sei lá qual que é o gênero que eles têm. E cara, aqueles jovens de cara pintada, de satã, que eles não são na verdade, que eles querem outra coisa, mas cara, do nada, você tá pensando ali na história, né, que tem esse mistério, essa coisa folk na floresta, e tem um bicho perseguindo eles querem sobreviver, e aí do nada entra uns malucos com umas máscaras na cara, uns negócios, e me tirou completamente do que eu tava sentindo antes, é muito diferente. E sabe, eles acham que eles são descendentes de Odin, que Odin tá ali naquela floresta, e que eles têm que cometer um monte de crime, porque eles são vikings de sangue puro, e é isso que os vikings fazem, e um monte de baboseira desse tipo. O Luke é capturado depois por esses jovens pra fazer o sacrifício pra esse deus. E sinceramente, nessa parte eu tava torcendo pro deus aparecer e pegar todo mundo, comer todo mundo, que eu já tava de saco cheio. É insuportável. O Adam Neville usa desses 3 personagens pra fazer um monte de crítica foda, pra falar um monte de coisa. Olha que esses jovens todos errados. Aí eles falam várias coisas sexistas, homofóbicas, xenofóbicas, racistas. E ele quer fazer esse comentário, mas sabe, essa crítica, olha essas pessoas aqui que são da Noruega, desse primeiro mundo, mas olha como eles são ruins por dentro. E assim, meu querido, você é britânico, vocês são tão ruins quanto. O que você tá fazendo esse comentário? Sabe, ele quer fazer essa crítica, construir, né, que os vilões estão falando isso, mas ele bota de um jeito que, pra mim, só não funciona. Eu não entendi como uma crítica. Me soou mais como ele tava colocando assim, olha isso aqui que eu coloquei só pra mostrar que eu sou Ed, vou vomitar um monte de crime, um monte de preconceito aqui, porque eu escrevo muito da hora. E tipo, é uma crítica válida, né, comentar os horrores do lado do dito primeiro mundo, onde o IDH é gigantesco, muito alto, e como eles são capazes de barbaridades também. Mas eu não sei se é porque eu não tava esperando isso, por tudo que a primeira parte mostra, eu não tava esperando. Mas, sinceramente, tem muita coisa que ele faz aqui que soa só, principalmente na parte machista da coisa,
Porque assim, na primeira parte lá não tem mulheres, mas os caras ficam comentando das mulheres deles. E a maioria comentários super machistas, né? Da mente do Luke, fala que uma mulher é doida, a outra casou com o cara só pra dar o golpe. Então assim, é só essas mulheres. E aí quando você vem pra cá, tem 2 mulheres nessa parte também, mas é uma velha doida. E essa menina que é gorda, que ele enfatiza toda hora que ela é gorda, e o Luke usa isso contra ela. Então assim, não é só nas palavras do vilão, dos vilões que tá isso. Mas o machismo dele tá muito vomitado ali na obra, sabe? E aí o Luke, apesar de tudo isso, ele é um personagem legal de acompanhar, porque a gente tá com ele desde o começo e tudo mais, mas chega nessa parte final, depois que mostra esses caras e ele vai fugir, ele vira o Highlander. Ele tá todo fudido, tá com o joelho machucado, tá com a cabeça rachada, tá com a ferida exposta, ele tá todo acabado, mas ele vai e vai pra cima e, sabe, imortal. E assim, como eu disse, depois que chega esse clímax, que é o Luke sentando o sarrafo nesses adolescentes, que é muito gostoso de ver, mas assim, é gostoso de ver, mas é muito rápido, sabe? O Neville passou tanto tempo aumentando essa mitologia, explorando um pouco desses adolescentes, que aí quando chega na parte do Luke enfrentar eles, é uma coisa super corrida. É muito fácil, sabe? Não tem a mesma emoção, o mesmo drama que tinha lá no começo de Sobreviver. Isso não tem aqui nessa parte dele enfrentar os adolescentes. E eu torci pro Luke até o final. Fosse pra ele escapar ou então pra ele botar uma arma na boca e resolver a coisa toda. E muito disso é pelo que a gente conhece dele na primeira parte. Porque se fosse só a segunda, eu já tinha desistido. E chega... Vou parar de falar aqui, eu comento um pouco mais quando eu for falar do filme. Agora a gente vai pro filme, então. O Ritual foi lançado em 2017 e foi dirigido pelo David Bruckner, que a gente viu ele mais recentemente no remake, reboot, revival de Hellraiser. Quem fez a adaptação do livro pro roteiro foi o Joe Barton, que a gente viu mais recentemente em 2021 no filme Encontros, que era estrelado pelo Riz Ahmed. E só pra lembrar vocês, eu vou falar um pouquinho aqui das minhas impressões sem spoiler, uma coisa mais geral. Depois a gente vai pros spoilers pra eu questionar algumas escolhas do filme. Lembrando que isso aqui não é uma crítica, são apenas comentários. É mais uma resenha. Adaptar essa história tem como desafio maior a questão toda do cansaço, sabe? O livro pode se estender por páginas e páginas e páginas e a gente sentir, se arrastar nesse cansaço. No cinema é mais difícil demonstrar essa parte física. É difícil de fazer. E eu acho que o filme não conseguiu fazer essa parte. O diretor faz um ótimo trabalho em mostrar como eles estão isolados de tudo, sabe? Como eles estão afastados, eles estão nesse perigo na floresta. Então assim, no começo lá, ele mostra, né, umas câmeras de cima, tem umas cenas, uns takes mostrando por cima, como que eles estão nas montanhas afastados de tudo, o caminho que eles têm que fazer. Aí depois vai pra floresta. Ele opta por filmar eles assim, bastante à distância, então mostra eles através das árvores. Você vê bem como a floresta é fechada, como só tem floresta dos lados. Você sente bem, então, a coisa deles estarem isolados e tudo mais. Mas aí quando chega o cansaço mesmo, o desgaste físico, isso fica mais batido, sabe? Até mesmo o perigo, o risco de vida, a parte da sobrevivência fica muito de lado. Tem uma parte que eles param e deixam todos os mantimentos, equipamentos deles pra trás, e isso não é uma questão em momento nenhum. Até tem uma cena deles bebendo água desesperado depois que eles acham um buraco lá e bebem água. Mas assim, não teve esse momento de dizer a gente precisa de água, a gente deixou os equipamentos pra trás. Assim, se eu já não tivesse lido o livro pra pensar nisso, né, que eu sei que tem todo o drama dos mantimentos, talvez eu não teria me importado com isso, como se fosse um risco pra eles sobreviver, tem esse detalhe também. Não que precisasse com essa coisa deles pararem e falar, precisamos de água, a comida vai acabar, onde a gente vai dormir. Não precisava disso, mas podia ter indicado melhor. Porque assim, o ambiente te mostra o perigo, as imagens, as cenas te mostram que eles estão ali isolados e tem esse risco, mas as ações deles, você não consegue sentir esse risco, então entra em contradição. Eles optam também por mudar, né, o motivo ou o desmotivo do Luke ter todo o drama dele e tudo mais. E eu acho que ficou um pouco mais cinematográfico, uma coisa que a gente é mais acostumado a ver no cinema, mas eu vou comentar um pouquinho mais disso na parte com spoiler. A gente até consegue sentir um pouco o Luke por causa desse drama, mas os outros personagens fica super batido. É uma cena ou outra pra você ver um pensamento, alguma coisa deles, mas nada que você vai realmente se importar. Isso me incomoda porque o filme não gasta o tempo necessário pra me mostrar o cansaço físico deles, né, como eles estão desgastados, mas também não me mostra o bastante pra eu entender eles por dentro como pessoa. Então assim, por que eu vou me importar com eles? Ainda assim, eu não acho que seja um filme ruim, longe disso, mas tem coisas que eu gostaria que fossem diferentes, mas aí é um problema meu, né, eu posso querer o filme do jeito que eu quiser. Eu acho que tem coisas muito bem executadas e algumas coisas que não funcionaram tão bem. Mas o saldo é bem positivo. Então eu dou uma nota 3.5 pro filme. Agora a gente vai pros spoilers. Spoiler, spoiler, spoiler. Olha o spoiler, spoiler, spoiler. Olha o spoiler.
Pô, vocês já sabem, né? Aqui no filme não tem aqueles pela-saco do caramba, daquelas crianças, daqueles adolescentes. Isso pra mim o filme já valia 5 estrelas. Tá bom? Ah, assim você classifica suas coisas? Sim, eu poderia dar 5 estrelas pra esse filme só porque tirou esses adolescentes, porque não funciona no livro e não funcionaria no filme. É muito pouco tempo pra você explicar o que ele não consegue explicar nem em 400 páginas. Aqui eles optam por fazer esse vilarejo, né, com uma família de cultistas, um grupo de cultistas, e eles pesam um pouquinho mais a mão no lado folk, que sinceramente eu não consegui sentir tanto isso no livro, essa parte mais folk da coisa, talvez. Logo, né, eu falei que eu não entendi muito bem as descrições do escritor, então assim, talvez seja esse o problema. Mas no filme eles conseguem trazer esse aspecto mais folk pra coisa toda. Mas eu sinto que faltou algumas convenções, algumas coisas da gramática desse subgênero, sabe? Eu não sei apontar exatamente o que foi, mas é um folk que não é tão folk assim quanto poderia ser, se passando na Escandinávia. E o filme não tira momento nenhum pra explicar realmente o que são esses cultistas. Até tem uma cena de da moça lá falando, né, que eles são, que a criatura é um filho bastardo de Loki, uma coisa assim, e que eles vão louvar, né, eles adoram essa criatura e o Luke precisaria adorar também. Mas não para pra explicar por que eles estão ali, há quanto tempo eles estão ali, pra onde vão, pra onde vêm. E tudo bem, não precisa explicar mesmo, eu só queria, né, apontar isso. Mas aí me vem um outro questionamento, que é, o que esse Deus queria afinal? Porque assim, o povo pega o Luke, e pega o Dom, no caso, bota lá, pendura ele vivo, então não teve sacrifício de sangue. Aí vem o bichão, pega ele. Mas o bichão também não mata. Quer dizer, até mata, mas pega ele e pendura numa árvore com os rins, lá, com os órgãos abertos. Então assim, foi só pra enfeitar a árvore? Ele só queria um penduricalho? É um enfeite de Natal? Ou esse Deus é só excêntrico, sabe? Ele matou, mas não senti tanto sacrifício na coisa. Eu não entendi qual é desse Deus, não. Falando desse Deus, dessa criatura, design muito foda. Ele é muito bacana. No livro eu falei que eu não consegui entender direito a descrição das coisas, né? Mas aqui, quando mostra ele bem assim no final, até botar uma imagem bonita aqui pra vocês, ainda tá meio escura, mas dá pra ver. Ele é esse cervo com esses braços pequenos, meio humanos, onde não é pra ter, e tem essas cavidades. É bem perturbador e é muito legal esse design. Ah, eu preciso falar, né, da mudança que fizeram no drama todo do Luke. Que no livro é aquela coisa mais viver a vida, aprender a viver, e aqui eles fazem uma coisa mais de luto e culpa. No começo do filme, o Luke tava lá com o amigo dele, ele resolveu comprar uma bebida, o amigo dele entrou no bar, e o amigo dele acaba sendo assassinado lá dentro, ele não faz nada pra defender. Aí ele carrega essa culpa, as pessoas também culpam ele, e aí essa questão toda do luto que cerca esses amigos. Mas essa questão toda, né, não funcionou pra mim, porque no final das contas o Luke continua sendo muito covarde até o final. Porque ele tá lá todo cagado e tal, quer fugir, não sei o quê. Mas aí na hora do ataque do fio, que o fio é levado, o Luke corre pro outro lado. Então ele já sai fugindo. Ele não tá nem aí pro Dom, não pensa no Dom. Aí ele volta e acha o Dom sem querer. Aí ele fala pro Dom, nunca vou te abandonar. Ele acabou de abandonar. Ele acabou... Qual é, cara? Se liga. Você acabou de abandonar o seu amigo. Você tá falando que não vai? Eu acabei de ver. Até agora eu só te vi sendo um covarde. E aí no final lá, ele e o Dom estão capturados, eles estão pendurando o Dom lá na árvore. Aí ele quebra o dedo dele pra poder escapar, mas ele acaba... Assim, ele não tem essa urgência, ele quebra e não sai correndo pra ajudar. Então ele acaba não ajudando o Dom é levado. E aí fica sendo meio que um paralelo com a cena dele lá no começo, quando ele tá com o amigo dele lá, que o amigo dele vai morrer. Ele tá com a garrafa na mão, mostra ele virando a garrafa assim, como se ele fosse atacar, mas ele não ataca. Então fica sendo a mesma coisa, ele toma a postura de fazer alguma coisa e não faz nada. Só serve pra ele fugir no final, no caso ele foge de lá. E aqui ele foge também, né? Ele consegue escapar e assim ele acha arma e tudo mais. Assim, ele é um covarde no começo, no meio e no fim. E eu não quero ficar torcendo por um cara covarde, apesar de, né, ser até legal a cena dele tudo fugindo no final. Mas ele tá lá no final, ele grita na cara do bicho. E aí, querido, você só fugiu, você só foi um grande covarde. Beleza, você sobreviveu, parabéns pra você. Mas e seus amigos? E como eu disse, mesmo com todas essas besteiras, o filme não é ruim. Ele é bem divertido, consegui me entreter do começo ao fim. Eu achei particularmente o design de produção desse filme todo muito legal. A parte folk toda ali, né, as construções lá, mostra os símbolos, o bicho... a construção da floresta, eu achei isso bem legal. E eu sou meio cadelinha de design de produção, então pra mim funcionou bastante. E como eu sempre digo, assista o Ritual e tenha suas próprias impressões. Você pode ver e achar maravilhoso, entrar pra sua lista de favoritos, ou você pode assistir, odiar e querer me bater na rua. Mas aí fica com você. Você precisa assistir pra decidir isso. Tem muito mais coisas que eu gostaria de falar, mas acho que esse vídeo já tá longo e já deu pra entender o que eu gostei e o que eu não gostei, que é isso que vocês querem saber, né? Então deixa aqui nos comentários se você já assistiu o filme, se você gosta ou não, o que você pensa dessas mudanças, se você já leu ou não, ou se você só, né, viu a parte que eu falei do livro, porque não tem interesse de ler mesmo e já conhece o livro. Mas deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre O Ritual. Não se esqueça de deixar o seu likeão aí, vai, dá o like. Sei que você tá esquecendo, deixa o like aí. Beleza.
Então até a próxima leitura. Beijos!